E a chuva costuma trazer um inseto que incomoda muita gente, os famosos potós. São besouros que queimam a pele das pessoas. A Ana Cláudia Mendes está agora com um especialista nesse inseto e também com um médico para trazer para a gente as informações. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Délio. Boa tarde ao pessoal de casa. Olha, é isso mesmo. Com certeza, por agora, todo mundo já encontrou um besourinho desses por aí, né? Eu estou aqui com o doutor em ecologia Walter Araújo e com o médico Leandro Godoy. Boa tarde, obrigada pela presença. Vamos começar falando com o Walter. Por que esse besouro aparece no período de chuva? Boa tarde a todos. Na verdade, os insetos, de maneira geral, e esse besouro, o potó, especificamente, né, eles têm uma maior reprodução geralmente no início do período das chuvas, que é o período em que a gente tem uma temperatura elevada e uma umidade elevada. Então esses bichos acabam superabundando nesse período. E qual a função desse besouro na natureza? Esse besouro em específico, ele é da família dos carabídeos e ele é um predador. Então, na natureza, ele geralmente preda insetos herbívoros, principalmente algumas lagartas que, inclusive, podem ser pragas em hortaliças, em plantas cultivadas. Então, esse bicho tem um papel ecológico importante no controle natural dessas espécies de herbívoros praga. A gente mostrou aqui na semana passada a situação em Januária, eram muitos besouros. O que causa essa superpopulação? Então, vários fatores, né? Dentre eles, a gente está no período que é o período mais favorável, onde as condições climáticas fazem com que os insetos aumentem muito a sua abundância. Segundo, a proximidade dessas áreas, né, dessas áreas urbanas, de áreas de vegetação natural, que é o habitat nativo, o habitat natural desses insetos. Então, com essa proximidade, os bichos que são geralmente atraídos por iluminação artificial acabam, né, se aglomerando, né, nos centros urbanos. E também, né, por conta de nos lugares, né, nos centros urbanos, a gente tem uma baixa ocorrência, em geral, das espécies que são predadoras desses animais, como, por exemplo, lagartos, aves e algumas espécies de sapos. E o que causa essa queimadura deles na pele das pessoas? Então, os potós, eles têm uma glândula que ela excreta uma substância ácida que serve como repelente para espécies de predadores que atacam esses animais. Então, na verdade, é uma estratégia de defesa que esses animais têm naturalmente. E no caso, né, quando essa substância entra em contato com a nossa pele, pode causar irritação, queimaduras, vermelhidão, né, e uma série de incômodos. Muito obrigada pela entrevista, Walter. Agora vamos conversar com quem atende os pacientes aí que foram queimados pelos potós. Quem for queimado, o que deve fazer, doutor? Então, normalmente, via de regra, esse acidente ele produz só uma queimadura leve, né? uma reação de alergia. Então, assim, o cuidado geral, né, de lavar, manter esse local sempre limpo. E em caso de complicações, né, por exemplo, infecção secundária, aí sim deve buscar um atendimento médico. Quanto tempo em média leva para cicatrizar essa queimadura? Bom, esse tempo, se não houver uma complicação, é de 7 a 10 dias. Se o besouro vier por acaso a entrar no ouvido da pessoa, o que deve ser feito? Isso é muito importante. Nessa época onde tem uma superpopulação de insetos, é comum a entrada de besouros no conduto auditivo. E isso provoca uma reação de dor e de sensação muito ruim, né, dentro do ouvido. Então essas pessoas elas precisam primeiro tentar imobilizar esse inseto através aí de medidas simples, como o uso de álcool ou mesmo óleo. Pode ser o azeite, né? Uma gotinha ou 2 gotinhas de azeite será capaz de imobilizar esse inseto, aliviando aquela sensação do ouvido, do inseto movimentando dentro do ouvido. A partir daí, sim, sempre buscar o atendimento médico, né? É importante salientar que não pode utilizar de algumas medidas para tentar, né, medidas caseiras para tentar retirar esse inseto, porque isso pode sim causar uma lesão maior do que propriamente o inseto vai causar dentro do ouvido. Essa lesão seria, se viesse a ocorrer, seria só no aparelho auditivo. O risco de atingir visão, por exemplo, existe? Não. Esse risco nunca foi documentado na literatura médica, né, por conta de um besouro. Agora, a lesão ela pode ocorrer na tentativa de retirar o besouro e não pelo besouro. Bom, e crianças, é bom ficar atento, né, para evitar esse tipo de acidente. Exatamente. Então, as medidas gerais, né, de tentar impedir que esse inseto adentre até os domicílios, né, mantendo as janelas fechadas, baixa iluminação, que é o que atrai particularmente o besouro. Isso são as medidas gerais, mas não há necessidade de pânico. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Délio, é com você. Ok, Ana Cláudia, obrigado. Obrigado aos especialistas também.